Se você disser para um filósofo que você vai sair da caixa, como agora virou moda nas organizações, ele vai achar que você vai se suicidar. Se tem algo que me irrita, às vezes fico muito irritado com essa nossa crise de baixa cientificidade, né? de uma abordagem sempre emocional em relação a tudo, a uma intoxicação de conceitos mal construídos, e aí a gente vai vendo determinados absurdos. Esse tal de eu preciso sair da caixa, eu quero sair da caixa, eu estou querendo agora inovar, e para inovar eu preciso sair da caixa. Então vamos pensar da seguinte maneira: o ser humano ele tem uma mentalidade e ele observa essa mentalidade. Então existe a mentalidade e a identidade. Quando você vê algo, um fato, o fato é como se fosse uma câmera de fotografia. A realidade se reflete na mentalidade, como se fosse um espelho, e da mentalidade você tem a sua identidade. Então você sempre vê a realidade filtrada pela sua mentalidade, né? Então, quando você diz que você quer sair da caixa, na verdade você está querendo olhar para a realidade de forma diferente. E o processo de sair da caixa é simplesmente impossível. Não tem como você sair da sua identidade, da sua mentalidade e da realidade. Você está imerso nessa caixa. E aí, como é que você vai fazer para ser mais criativo e mais inovador dentro desse cenário? O processo filosófico de sair da caixa é basicamente assumir a sua identidade. Assumir que você tem uma identidade e que a sua identidade é separada da mentalidade. E que a sua mentalidade reflete uma realidade, né, que é sempre um espelho. Você nunca vê a realidade diretamente. Você vê a realidade através da sua mentalidade por uma identidade. Quando você cria esse triângulo, né, na verdade você dá um salto qualitativo do ponto de vista filosófico, porque você assume o seu ecossistema, ou talvez um ecossistema mais próximo do que realmente acontece no dia a dia. Então, quando a gente vai dizer assim, eu gostaria de melhorar a minha mentalidade, eu gostaria de alterar a minha mentalidade, eu gostaria de não reagir de determinada forma, né, em relação a determinada situação, eu gostaria de ver a realidade de forma mais clara, então você vai fazer uma musculação. Você vai fazer uma musculação o tempo todo entre a realidade, a mentalidade e a sua identidade. Aí você vai olhar esse jogo de ping-pong e você vai tentar interferir nesse jogo de ping-pong. Então você precisa assumir versões de software da sua, que a gente está chamando aqui de ecossistema, que você pode chamar de caixa. Então você tem uma caixa 1.0, em que a sua mentalidade olha para a realidade de uma maneira, digamos assim, uma versão desse processo, e aí você vai começar a analisar de uma maneira mais lógica, mais racional, né, se aquilo que você está vendo faz sentido ou não faz sentido, se aquilo bate ou não bate com os fatos, quais são os autores que fazem esse debate, que fazem mais sentido para você, e a partir daquele momento que você vê que tem um autor que faz mais sentido para você, você se aprofunda naquele autor. Então você vai ter a primeira versão 1.0 da sua relação sobre determinado assunto, sobre determinado problema, seja ele qual for. Depois você vai ter a versão 1.1, a versão 1.2. Eu recomendo muito para os meus alunos escreverem, ter um blog, né? O ideal é ter uma ferramenta de produção de diálogo interno que seja externa também, porque você vai não só dialogar com você, mas outras pessoas vão te ajudar a se olhar e a fazer esse diálogo. Então, esse diálogo interno, em que você vê a realidade, vê a mentalidade, vê a sua identidade, fala, opa, aqui tem um problema, aqui não tem um problema, pois isso que esse cara está dizendo muda a maneira que eu estou vendo essa realidade. Então, por que eu estava pensando isso? Quem formou a minha mentalidade? Quais são os autores padrão no mercado que formaram a minha mentalidade? Quais são a maneira de pensar do senso comum que formou a mentalidade? Esse senso comum faz sentido? Não faz sentido? Eu posso mudar esse senso comum? De que forma que eu vou mudar isso? Então você entra num processo de desenvolvimento
né, do seu ecossistema. O seu ecossistema vai deixando de ser um ecossistema emocional, um ecossistema de pouca participação, um ecossistema pobre, um ecossistema, podemos até dizer, infantil, e você vai amadurecendo um processo interno de descoberta pessoal, de descoberta da realidade e descoberta da mentalidade. São 3 coisas que você tem que conhecer, né? E a gente olha tudo como se fosse um bolo só. E esse bolo só que eu chamo de Zeca Pagodismo. Alta taxa de Zeca Pagodismo. Eu deixo a vida me levar e não interfiro. Na maneira que eu olho para a realidade espelhada na mentalidade e a mentalidade sendo observada pela minha identidade. Então eu faço esse alerta para você. Se você for falar que quer sair da caixa, você não fale perto de um filósofo, porque o filósofo vai dizer para você, você quer se matar? Porque para um filósofo, a única forma que a gente tem de sair do nosso ecossistema interno, do nosso ecossistema, é se você der um tiro na cabeça. Tirando isso, não existe possibilidade de sair da caixa. Se você gostou desse vídeo, curte, segue o canal e eu vou fazer um convite para você. Criei grupos de reflexão no WhatsApp mais sofisticados sobre o futuro, né? Tem um grupo que é o Formadores Digitais ou Empreendedores Digitais para pessoas que querem empreender empresas novas, sem legado. E tem um outro grupo, que são os Transformadores Digitais, que são pessoas que estão com esse pepino aí de pegar uma empresa com legado, uma empresa tradicional e migrar para o mundo digital. Tem essas 2 opções, você me manda um zap e a gente conversa, eu te coloco num lugar no outro, que a ideia é fazer pesquisa, fazer levantamento, fazer network, para a gente poder ter uma visão de futuro mais sofisticada.